Acho muito interessante como a logo da Fox é reproduzida de trás para frente, para que o vídeo termine no sol, que é o tema central do filme. Também gosto como o título do filme insere bem a gente no clima da trama. O poder intenso do sol incinerando o título é algo bem intrigante e gosto como o filme joga isso pra gente logo no início. Essa cena estabelece muito bem sobre o que é o filme, essa obsessão que ele e Pim Becker têm pelo sol, tratando ele como uma droga. Uma outra maneira de definir isso é que eles realmente veneram o sol, como um deus, com o seu até mesmo olhando para o sol no momento de sua morte e parecendo apreciar isso. Parece com as cenas iniciais da maioria dos filmes da franquia Alien, e acho que isso é de propósito, talvez como uma espécie de homenagem ou algo do tipo. Mas além disso, isso é algo muito simples do roteiro que nos permite simpatizar mais facilmente com os personagens, já que vemos eles como pessoas comuns vivendo a vida deles. A trilha sonora é bem interessante, ela parece natural e tem essa coisa mais melancólica, se é que me entende, mas ao mesmo tempo ela tem um pouco dessa pegada futurística e espacial. Acho que essa briga é uma ótima representação visual de um dos temas do filme, que é o fundamentalismo versus a ciência. O visual de Mace, cabeludo e com barba, parece uma representação mais animal que o roteiro deu pro personagem, o que leva a comportamentos agressivos, como essa briga, e irracionais. Depois que ele decide que não vai perder a linha de novo, ele faz a barba e corta o cabelo, adotando um visual mais civilizado. Tim Becker estava em uma posição de liderança como o capitão da Icarus 1, e líderes costumam ser poéticos mesmo. Mas quando você olha para os tripulantes da Icarus 2, você percebe que eles são mais técnicos, são bem mais formais e estão ali realizando o papel deles. Com exceção de Cyril, que aparentemente parece um pouco afetado. Então, um capitão gravando no diário de bordo oficial dificilmente usaria a palavra lindo, e acho interessante como Kaneda parece perceber isso. Essa é uma maneira bem orgânica de pronunciar o que mataria Mace mais à frente. A trilha cabe perfeitamente nesse momento. Ela consegue passar o sentimento único que essa tripulação de pessoas diferentes, com visões diferentes, estão experienciando. That signal is their distress beacon. Essa é uma cena de 4 minutos com um diálogo bem intrigante que expõe de maneira aceitável a trama. Eu gosto como esse diálogo não fica entediante e nem cansativo. Afinal, 4 minutos no mesmo ambiente é muito tempo. So that is our mission. There is nothing, literally. Interessante como, apesar de soar calmo, a situação é realmente tensa e isso pode ser percebido pela veia dele que está se sobressaindo bastante. Made that person best qualified to understand the complexities of payload delivery. Physicist. Essa é uma reação bem apropriada. Outra coisa legal é como ele não fala nada e nem é mostrado durante a discussão até o momento exato em que é revelado que a decisão cabe somente a ele. Fuel calculations and a million different. I forgot! Alright? Eu acho bem interessante que, apesar de ter um antagonista sólido, o primeiro grande problema que a tripulação do filme precisa enfrentar seja causado por um simples erro humano, o que, de certa maneira, torna os personagens ainda mais identificáveis para o espectador. I volunteer, Kappa. Infelizmente, esse é um dos pequenos problemas a respeito desse filme. Mace parece ser muito focado na missão, então indicar que Kappa vá puramente por ressentimento me parece algo meio incomum pro personagem de Mace. Mas como essa caminhada espacial não deveria se transformar numa situação de vida ou morte, acho que dá pra relevar essa decisão incongruente de Mace. Esse tipo de cena é muito comum em filmes que abordam o espaço, mas ainda assim sempre é muito interessante. Adoro a transição entre um ambiente estéril e extremamente claro da nave para um ambiente vasto e escuro do espaço. Essa é a primeira vez que vemos o real poder destrutivo do Sol. Acho que o filme ilustra esse poder muito bem, faz a gente realmente temer e se preocupar pelos personagens. E também é a primeira vez que podemos ver o quão grande é a nave se comparado com Kaneda e Kappa, por exemplo. O filme consegue promover um senso de tamanho e posição geográfica muito bem, o que normalmente é difícil quando se trata de filmes que ocorrem no espaço, onde não existem direções e tudo é relativamente pequeno. Kappa, take it easy. You're going through your O2 pretty fast. Adoro como o filme cria essa sensação de urgência na gente. Então Kappa tá morrendo mais rápido porque tá ansioso. Porém, ele não consegue simplesmente ficar menos ansioso. Ele tá num traje claustrofóbico durante uma missão extremamente importante, enquanto anda numa nave vagando na imensidão do espaço. Uma situação que deixaria qualquer pessoa super ansiosa. Adoro como a tecnologia nesse filme é representada de forma sutil. Certas coisas parecem bem atuais, enquanto outras parecem tecnologia avançada. Algumas coisas até parecem melhorias de tecnologias que já existem. E também gosto como, apesar de tudo indicar isso, o filme não deixa claro se o computador de Icarus de fato é uma inteligência artificial. Esse é um dos takes mais bonitos e intrigantes do filme. Ela tá completamente cercada por destruição, embora esteja segura atrás dos vidros. Mas ainda assim, o que ela deseja é entrar na câmara para tentar salvar o que pode. Sem falar da simetria do enquadramento da cena.
Essa morte é muito bem conduzida. Inicialmente, Kaneda decide ir lá fora pelo bem da tripulação dele e da missão, mas ao perceber que não vai voltar, em vez de lutar para tentar sobreviver e inevitavelmente morrer amedrontado, ele decide observar o Sol uma última vez. Mais uma vez, revelando para o espectador o poder que o Sol tem sobre essas pessoas. Tanto que Searle insiste para que Kaneda descreva o que ele vê enquanto ele morre. É uma cena grotesca e triste, mas ainda assim muito bonita, que conta com uma trilha muito emocionante. We now have no choice but to rendezvous with Icarus One. Gosto como um corte rápido é usado para mostrar a reação de Mace, que só podemos ver devido ao reflexo no vidro. O filme usa reflexos com certa frequência e eu acho isso bem interessante e incomum. We said there's not enough oxygen to get us to the payload delivery point, but there is. There just isn't enough oxygen to get. Gosto como o filme insere a gente no meio desse dilema ético e moral agora. É difícil tomar uma decisão desse tipo quando todo o futuro da humanidade está em jogo. É muito legal o conceito de uma nave viajando em direção ao Sol esteja coberta de sombras o tempo todo. E além disso, é algo que realmente faz sentido, já que o Sol parece bem destrutivo. Enfim, é uma escolha que faz muito sentido. Apesar de ser rápido demais para a gente perceber o que realmente é, esses frames da cara de Pinbacker realmente ajudam a elevar a atenção durante o tempo que eles estão na Icarus 1. Sem falar que te deixa extremamente intrigado e cria em você uma leve sensação de perigo que você não consegue explicar, já que tecnicamente não tem o que temer. E além disso, esses filmes são bem claros. Então, se você estiver vendo em um ambiente escuro, pode ocorrer de ter um pouco de visão residual. Como quando olhamos para uma lâmpada e depois para a parede e continuamos vendo a lâmpada, sabe? Isso é meio assustador. Adoro como o filme adiciona toques de terror para o que deveria ser uma ficção científica. Na verdade, isso é mentira. 80% da poeira é só poeira. Mas já que estão no espaço, numa nave hermeticamente fechada, onde não deveria existir poeira, isso meio que faz sentido. We should split up. I'm not sure that's such a good idea. You play right. Might get picked off one at a time by aliens. Icarus One's a big ship. We can't search it effectively if we're still in one group. Gosto da piada que o filme faz com clichês aqui. Se separar nunca é uma boa opção. Mas também gosto como o filme dá uma razão convincente do porquê eles realmente devem se separar. Get out of the chute! That is a direct order. Embora isso pareça um pouco repentino, se você reparar, na cena em que eles estão olhando Mercúrio passando na frente do Sol, Harvey não liga muito pro planeta. Ele parece pensar em outra coisa. Aparentemente, ele parece muito mais interessado em voltar pra casa do que na missão em si. Mesmo que, pra voltar pra casa, ele precisa do sucesso da missão. E também é interessante como as duas primeiras mortes do filme ilustram os dois medos que temos em relação a morrer no espaço. Temos medo de ser muito frio ou muito quente, como no caso de Kaneda. E na verdade, ao ser lançado no vácuo do espaço, você não congelaria rápido assim, já que demoraria muito tempo até o calor do seu corpo ser transferido para o vácuo do espaço. Mas acho que congelar rapidamente é muito mais legal visualmente para se colocar em filmes. Enfim. Acho legal como ele morre tendo o que realmente queria, poder olhar diretamente para a face do Sol. Um detalhe que facilmente passa despercebido aqui é como o rosto dele vai ficando cada vez mais acabado pelo Sol durante o filme, expondo pra gente que provavelmente ele estava observando muito Sol enquanto nós, como espectadores, não víamos isso em tela. Provavelmente o futuro dele seria parecido com o de Pinbacker se ele não tivesse morrido, e talvez, por saber disso, ele tenha decidido morrer. Mas não tem diálogo ou nada no filme que comprove isso. Então acredito que seja uma decisão do espectador acreditar se ele se matou para não chegar ao mesmo ponto que Pinbacker ou se ele só se sacrificou mesmo. Malfunction on the airlock hardware. Which means the airlock was decoupled manually. Eles estão a milhões de quilômetros da Terra, vagando pelo espaço, um ambiente completamente hostil para humanos, e ainda assim o principal problema não são aparelhos com defeitos ou o espaço em si, e sim um outro humano. A premissa desse filme é realmente muito interessante. You're saying you need my vote. I'm saying you can't have it. Ela sabe que o voto dela não tem diferença, já que Mace vai fazer o que tem que ser feito independente do voto de Cassie. Mas não votar é a maneira que ela tem de preservar a humanidade dela e manter a consciência limpa. Então o que parece ser um ato decente de humanidade, na verdade é um ato puramente egoísta. Ela sabe que votar ou não faz diferença. Logo, a atitude dela só serve para fazer com que os outros 3 tripulantes se sintam culpados, fazendo eles acreditarem que eles também tinham a escolha de não votar, quando na verdade eles não tinham. What are you asking? That we weigh the life of one against the future of mankind? Kill him. E Kappa, por sua vez, compartilha do mesmo pensamento de Cassie. Porém, ele parece levar isso menos como uma escolha do que ela. Sacrificar uma pessoa pela humanidade é algo que nem deveria ser debatido. Porém, eles abrem essa votação com um propósito: dividir a culpa. Algo que Cassie não está nem um pouco disposta a fazer. Isso diz bastante sobre a personagem. Uma coisa interessante referente ao suicídio de Trey é que se de fato foi ele que se desviveu e não foi Pinbacker que matou ele, o filme usa esse momento para pronunciar sutilmente que Pinbacker estava na nave, já que nesse take fica meio evidente que existem 2 bisturis faltando, e Trey só precisaria de um. Trey is dead. There are only 4 crew members. Affirmative, Icarus, 4 crew, Mace, Cassie, Carzon, and me. 5 crew members.
Normalmente, nesse tipo de cena, eles colocam uma pessoa qualquer no set para ler a voz do computador. Mas nesse caso específico, eles colocam a atriz que faz a voz no set, garantindo uma interação muito mais orgânica entre capa e o computador. E é interessante que ela parece sussurrar de volta quando ele fala num tom de sussurro. Where is the fifth crew member? Aqui muita gente ficou perdida e considera isso até um problema do roteiro, mas na verdade acho que não é. Pinbacker sobreviveu justamente porque o restante da tripulação dele estava morta, garantindo ar e suprimentos o suficiente para que apenas uma pessoa sobrevivesse por 7 anos. Adoro como o sangue vermelho tem sua ênfase nessa cena majoritariamente composta por amarelo. And the moment will pass. Todas as cenas de Pinbacker são filmadas de maneira borrada, simulando um pouco a sensação de tentar olhar para o sol, o que mais uma vez reforça o poder que o sol tem sobre as pessoas. Se expor por tanto tempo à radiação solar foi o suficiente para mudar a aparência dele e mudar a percepção que nós temos dele fisicamente. Icarus. É muita covardia do roteiro nos dar um vislumbre de esperança e logo em seguida acabar com isso, mas acho essa quebra de expectativa interessante. Depois que o filme chega nesse ápice, ele não alivia mais. São minutos incessantes de tensão. E outra coisa bem legal a respeito dessa cena é como uma trilha inconstante e distorcida é usada muito bem para simbolizar a dor que Macy deve estar sentindo agora. E a razão para vermos essa fumaça da respiração dele é porque ele estava realmente submerso em água gelada para gravar essa cena, o que torna todas as reações dele bem autênticas. É legal ver esses dois que tinham certa aversão um ao outro durante o filme finalmente chegando a um senso comum. É uma boa evolução de ambos os personagens. E o sacrifício de Macy mostra com o que ele realmente se importa, salvar a humanidade, o que também é uma excelente solidificação do personagem. Abrir a porta dessa maneira foi algo bem inteligente. Acho que eu demoraria muito, muito mesmo para pensar nisso se eu estivesse na mesma situação. Eu adoro essa ideia. A trilha entra de novo nesse momento e torna ele épico. Não que ele não fosse sem a trilha, mas a trilha certamente deixa a cena 1000 vezes melhor. Além de voar em direção ao sol, o que Icarus fez na mitologia grega, essa asa na fuselagem do escudo é mais uma conexão entre a história de Icarus e a nave Icarus. Não faria falta, mas ainda bem que tá ali. Essa sequência é bem confusa, né? E isso é proposital. Essas resoluções esticadas, os frames congelados e a forma como a cena parece perder totalmente o senso de direção ilustra perfeitamente como a gravidade poderia soar confusa ao estar tão perto do sol assim. Essa cena é linda. Capa no centro da explosão, podendo saborear por um brevíssimo momento o sucesso da missão é realmente muito bonito. Falando sobre o breve momento, apesar de não ser tão claro assim, esse momento na verdade é bem pequeno mesmo, mas foi esticado devido à grande força gravitacional do Sol, distorcendo o espaço-tempo. O que acontece é que nós, como espectador, podemos experienciar esse momento de uma maneira mais filosófica, eu diria. Lembra que no começo eu disse que muito desse filme era sobre fundamentalismo versus ciência? Esse embate é ilustrado visualmente com Capa estando entre o Sol e a bomba, entre a ciência e Deus. E finalmente podemos tocar Deus com as próprias mãos. É realmente muito poético e eu adoro isso. Sunshine não tem praticamente apelo nenhum. Talvez devido a um marketing meio fraco feito na época, pouquíssima gente conhece ele, e isso é uma pena. Mas lembro de ver ele quando eu tinha uns 11 anos de idade. Claro que eu não entendi absolutamente nada e me senti mais perdido que filho da p em Dia dos Pais. Mas imediatamente eu me senti fascinado pelo filme. Sempre pensei nele como um dos melhores filmes sobre o espaço que já tinha visto e acredito que muitas pessoas compartilham da mesma opinião. Esse filme é incrível. Outra coisa que torna esse filme tão maravilhoso é a trilha dele. Em específico, a música que toca no momento da morte de Kaneda. É muito empolgante e épica. Talvez o filme ainda fosse interessante sem a música, mas a música torna ele incrível. Vendo de forma menos emocional, os personagens realmente são meio superficiais, mas algumas pessoas podem ser rasas na vida real. Então eu, pessoalmente, escolho relevar isso. Outra coisa que pode ser meio esquisita também é o terceiro ato do filme. Precisava mesmo de um outro personagem para ser o protagonista aqui? Não necessariamente. O espaço em si poderia ser um antagonista. E, se bem feito, seria bom também. Mas acho que seria mais do mesmo. Vários filmes do espaço são assim. Então gosto dessa ideia que tenta ser inovadora. Sem falar que esse antagonista fornece pra gente uma boa coisa para se pensar a respeito. A Terra está em risco enquanto o Sol morre e ainda assim a maior ameaça para a humanidade não é o Sol em si, e sim Pinbacker, um humano corrompido pelo poder. E o filme prepara a gente para esse vilão desde a cena de abertura, quando mostra que o Sol pode ter efeitos estranhos
estranhos em certas pessoas. E outra coisa interessante do vilão é que ele é introduzido pra gente num ambiente extremamente iluminado, diferente do comum, quando o vilão comumente está envolto em escuridão. Outra coisa que gosto bastante nesse filme é como ele é preciso cientificamente na medida do possível. Tirando a gravidade artificial, o Sol está morrendo tão cedo e Harvey congelar imediatamente ao ser exposto no vácuo do espaço, o filme é preciso cientificamente. Esse filme pode ser um pouco confuso às vezes, mas eu recomendo muito que você assista. Dificilmente você vai se arrepender. Na pior das hipóteses, pelo menos você vai achar curioso e vai se apaixonar pela trilha sonora. Então dá uma chance, assiste lá. Semana que vem provavelmente teremos Liga da Justiça aqui, a versão original, não a do Snyder. Então se inscreva para ser notificado.